Oi pessoas, meu nome é Larissa, eu sou química industrial e doutora em inovação farmacêutica. E vim aqui falar sobre uma prática bastante comum que é dividir comprimidos. Mas antes de a gente falar dessa prática, você já observou quantas formas farmacêuticas sólidas orais nós temos disponíveis no mercado? Às vezes nós usamos o termo comprimido assim genericamente, né, para falar sobre qualquer medicamento sólido. Mas existem diferenças importantes entre um e outro e é justamente essas diferenças que vão nos guiar sobre a possibilidade de dividir ou não um comprimido. Então vamos lá? Os comprimidos são uma mistura compactada, comprimida mesmo, como o próprio nome diz. E essa mistura é composta pelo princípio ativo ou fármaco, que é a substância que tem efeito terapêutico. É essa substância que vai atuar sobre o seu problema de saúde. Além dos princípios ativos, pode ser mais de um no medicamento, nós temos os excipientes. Os excipientes nada mais são do que substâncias que vão complementar a fórmula, tá? Pensa lá num bolo de chocolate. Não tem só chocolate, né? O bolo de chocolate tem farinha de trigo, que é para estruturar a massa, tem fermento, que é para fazer a massa crescer, tem ovo, que é para dar liga, tem várias outras coisas necessárias àquela fórmula. Da mesma forma, os medicamentos precisam de princípios ativos e excipientes. Esses excipientes, então, eles vão facilitar a administração do fármaco ao paciente e melhorar as características desse produto. Eles podem ser corantes, podem ser aromatizantes, podem ser flavorizantes, né? Flavorizantes são substâncias que têm características de mascarar ou dar sabor a um produto. Às vezes o fármaco é amargo e aí você precisa disfarçar, mascarar esse sabor e aí então se usa um flavorizante. Podem também ser conservantes, no caso de ser necessário inibir a contaminação microbiológica. O fármaco pode ser sensível à luz e aí então precisa ter uma substância que proteja esse fármaco, pode ser necessária a adição de um antioxidante, enfim, os tipos de excipientes, né, e a quantidade vai depender do fármaco. Em relação à parte externa, os comprimidos podem não ser revestidos, e aí então eles são identificados simplesmente como comprimidos mesmo. A gente vai encontrar essa informação aqui na embalagem. E no caso de eles serem revestidos, eles podem ser identificados como comprimidos, revestidos ou como drágeas. Tá? E aí vai vir na embalagem também. Okay? Eu não tenho nenhum exemplo de drágia, mas vai estar lá escrito que é uma drágia. A diferença do revestimento de um comprimido revestido e de uma drágia é simplesmente a motivação. As drágeas são revestidas por questões estéticas, para mascarar sensações desagradáveis. Um exemplo, como por exemplo um sabor amargo, um cheiro ruim. Já o revestimento de um comprimido revestido é feito por diversos motivos que estão relacionados ao desempenho do produto. Tá? Esse revestimento, então, ele serve para proteger quimicamente ou fisicamente o fármaco, para controlar a liberação desse fármaco, para proteger o fármaco do pH estomacal. Esse fármaco ele pode ser irritante, então o revestimento desse medicamento serve para proteger a mucosa gástrica e minimizar efeitos adversos como náuseas e vômitos. Um outro tipo de formulação sólida, além dos comprimidos, são as cápsulas. E aí nós temos dois tipos de cápsulas, que são as cápsulas duras e as cápsulas moles. Tá? Os dois modelos servem para facilitar a deglutição e ainda permite que a indústria trabalhe com dosagens diferentes. Além disso, nós temos as pílulas, né, que são comprimidos com dosagens bastante pequenas e, consequentemente, os comprimidos em si também são bastante pequenos. Mas para a gente saber se pode ou não dividir um comprimido, já que sabemos agora quais são as formas farmacêuticas sólidas, orais, disponíveis no mercado, a gente precisa saber também qual é o caminho do comprimido no nosso corpo. Então, depois que você ingere esse medicamento, ele começa a ser desintegrado no estômago pela ação do suco gástrico. Tá? Se for uma cápsula, essa capinha, esse invólucro, ele começa a desmanchar. Essa massa, ela segue para o intestino, tá? E lá ela começa a sofrer desagregação. Depois que o comprimido está
comprimido, já não é mais comprimido, né? Essa massa está desagregada, o fármaco então é dissolvido no meio e então a mucosa intestinal consegue absorver esse fármaco, que alcança a corrente sanguínea e aí como o sangue está circulando no corpo, esse sangue leva o fármaco até o sítio de ação, que é onde ele tem que exercer a função dele, né? Na sequência, o fármaco é então transformado, é metabolizado pelo fígado e finalmente é eliminado pelas fezes e urina. Mas para que isso aconteça de forma adequada, o fármaco precisa ser formulado com as tecnologias que asseguram o resultado e é preciso respeitar a forma com que o medicamento foi planejado. E é aí que entra a questão de poder ou não dividir esse comprimido, tá? Porque os medicamentos eles são projetados para cobrir uma variedade de situações. Então imagina que nós temos pacientes com diferentes pesos, em diferentes faixas etárias, com diferentes estágios da doença, pessoas que respondem melhor ou pior a um determinado fármaco, e por isso precisa fazer um ajuste de dose, né? Então nós temos várias situações que precisam ser abraçadas por esse esquema terapêutico. E aí por isso geralmente um medicamento é produzido em diversas dosagens, para possibilitar esses esquemas terapêuticos. E isso deveria ser o suficiente para não precisar dividir um comprimido. Mas aí também entra uma outra questão, que é o fator financeiro. Você chega lá na farmácia, você toma um medicamento de 20 miligramas e tem disponível de 40, e você pensa, vou comprar o de 40, vou dividir o comprimido, vou ter 2 de 20, e aí eu economizo o meu dinheiro. Essa situação é muito comum para quem tem doenças crônicas e toma medicamento constantemente, assim, para sempre, né? Bom, mas aí, então vamos voltar, vamos juntar todas essas informações agora. Então, quais são os motivos reais de por que os benditos comprimidos não devem ser partidos? Primeiro, a divisão pode não ser uniforme e isso vai levar a uma ingestão inadequada do medicamento e, consequentemente, vai atrapalhar o seu tratamento. Segundo, o fármaco pode sofrer alterações na sua qualidade. Se o fármaco for sensível ao oxigênio, for sensível à luz, for sensível à umidade, a parte interna do comprimido, eu tenho aqui um comprimidinho partido, a parte interna do comprimido vai ficar exposto a esse meio e vai ser degradado. Sem contar a possibilidade de contaminação microbiológica. Pode ser visível essa degradação, pode ser que essa segunda parte do comprimido ela venha ter uma alteração de cor, de cheiro, de textura, mas pode ser que esteja no estágio em que você não perceba essas alterações. E aí, no caso de você vir a consumir essa segunda parte do comprimido, esse produto ainda é tóxico para você. Ok, não vou tomar essa segunda parte do comprimido. Aí temos um outro problema, porque daí você tem que descartar essa parte. Aí você tem que procurar uma farmácia que faça esse recolhimento, porque não pode ser jogado na pia, no lixo, no vaso sanitário. Enfim, assunto para outro momento, para outro tópico. Terceiro motivo. Alguns fármacos podem ser destruídos pela ação do pH do suco gástrico. Então, o seu fármaco vai deixar de ter função e o seu tratamento vai ser comprometido. Então imagina que esse comprimido que foi partido ao meio, ele pode agir de forma mais ou menos rápida, pode perder o efeito, pode apresentar mais efeitos colaterais e até mesmo aumentar o risco de intoxicação. Acho que são bons motivos para não partir um comprimido, não é mesmo? Aí voltamos à pergunta. Em nenhum momento, então, Larissa, é aconselhável dividir, mastigar, triturar o comprimido, dissolver ele em água, no caso de ser uma cápsula. Olha, não é o ideal que isso aconteça, mas às vezes vai ser necessário. Para isso, você precisa levar em consideração algumas informações que já foram faladas aqui. Primeiro, comprimidos revestidos, redondos ou cápsulas nunca, vou repetir, nunca devem ser divididos. Cápsulas não devem ser abertas. Por quê? Porque o revestimento desse comprimido
é justamente para proteger o fármaco do suco gástrico e garantir que ele seja liberado no local correto, no momento correto, na dose correta. Então, pegando aqui novamente o comprimidinho que foi partido, né? Se ele é um comprimido revestido, então ele vai passar pelo estômago, né? Ele vai começar a desmanchar, mas ele não vai desagregar. Então, o fármaco vai estar protegido até chegar no intestino, que é onde ele, de fato, vai ser dissolvido e absorvido. Você parte esse comprimido, você vai romper essa membrana, que a gente às vezes nem vê, né? Parte essa membrana e a parte interna do comprimido vai ficar exposto. O seu fármaco vai ficar exposto e vai sofrer a ação do suco gástrico. E já era essa parte aqui. Os comprimidos redondos, inclusive, têm esse formato que é para dificultar mesmo essa divisão. Bom, mas aí nós temos os comprimidos sulcados, né? Comprimidos que tem um vinco central, tem uma marcação central. Aqui dá para ver. Geralmente, os comprimidos que têm esse vinco, eles podem ser partidos. Geralmente. Nem sempre. Então, apesar de ter o vinco, você precisa observar se ele é ou não revestido. Eu tenho um exemplo aqui de um medicamento que tem o vinco, mas quando eu olho aqui no blister dele, me mostra a informação de que ele é um comprimido revestido. Então, mesmo ele tendo o vinco, eu não posso partir esse comprimido devido ao revestimento. Eu tenho que respeitar isso. É esse revestimento que vai permitir que o medicamento tenha a melhor ação dele no meu corpo. Então, essa decisão não é sua. Essa decisão ela tem que ser orientada pelo farmacêutico, pelo médico. Você precisa dessa orientação. Não tome essa decisão sozinho, tá bom? Se for um medicamento que possa ser dividido. Bom, Larissa, o meu médico falou que é para tomar um comprimido e meio. O farmacêutico disse que tudo bem. Então, você precisa ser indicado que você tivesse um desses partidores especiais, porque eles têm um localzinho aqui onde você consegue posicionar o comprimido, e aí ele tem uma marcação que você direciona o vinco com essa marcação para centralizar. Tem uma lâmina cortante, você fechou. E aí você tem uma divisão mais homogênea dessas duas partes. E aí, se for o caso de tomar essa segunda parte depois, e é logo depois, sim, né? Não é para tomar semana que vem, é para tomar logo depois. Essa segunda parte, ela precisa ser armazenada de forma que ela fique protegida da luz, da umidade, do calor, de excesso de oxigênio, para que não sofra degradação nenhuma com o ambiente. No caso de triturar, mastigar, amassar o comprimido, dissolver, misturar ele com água, isso só pode ser feito, pessoal, se o medicamento tiver sido projetado para isso. Então, temos comprimidos mastigáveis, né? Temos comprimidos dispersíveis. No caso de ele não ter sido projetado para isso, não faça isso. Um outro detalhe importante é o seguinte: às vezes você toma um medicamento de forma contínua, né? E aí o seu médico te falou lá para tomar um comprimido e meio. E você sempre compra do mesmo laboratório. E aí, vida passou, precisou comprar uma nova receita. E aí, lá na farmácia, não tinha do laboratório que você sempre comprava. E aí você precisa adquirir de outro laboratório. Aí um detalhe. Você tem que ficar atento, porque às vezes esse medicamento do outro laboratório não pode ser partido. Porque às vezes ele é um comprimido revestido e o do laboratório primeiro que você tomava não era revestido. Não tem nada a ver se um é melhor do que o outro, gente. A discussão não é essa. Os dois vão funcionar. Só que os dois comprimidos foram feitos com tecnologias diferentes. Então você precisa observar, sempre que você trocar de laboratório, verifique se desse laboratório que você está comprando pode ser partido. Bom, pessoal, dica final. Leia a bula. Leia a bula, entenda sobre o seu medicamento, converse com o farmacêutico. O farmacêutico está lá para te atender, para fazer assistência farmacêutica, certo? Tire dúvida com ele, pergunte ao seu médico, tá bom?
Era isso que eu tinha para dizer. O vídeo ficou longo, mas é um assunto importante e é uma prática muito comum. E isso acaba invalidando muitos tratamentos e muita gente sai prejudicada. Então, fica aqui meu recado. Compartilhe esse vídeo se você acha que aprendeu ou se vai servir para alguém. Beijo para vocês, foi lindo. Até mais.